galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo do canal, dessa vez para a gente falar sobre o dia de hoje, né? Um dia tão importante aí no calendário brasileiro, né? Um dia que não deve ser comemorado. Eu já vou explicar para vocês o porquê a gente não comemora esse dia. E sim, a gente reflete sobre esse dia tão importante, né? Dia 20 de novembro, que em alguns lugares é feriado, em outros lugares não é feriado, enfim. Essa data que existe desde 2003, quando ela foi criada, e 2011, que ela foi promulgada, ou seja, oficializada. E o que nós refletimos no dia 20 de novembro, o dia da consciência negra? Fernando, e por que no dia 20 de novembro? Porque no dia 20 de novembro do ano de 1695, tá? Segundo os historiadores, Zumbi dos Palmares, que era o líder máximo que simbolizava a resistência dos negros ao sistema escravagista opressor, foi capturado e assassinado no dia 20 de novembro. Então, instituiu-se no dia da morte de Zumbi dos Palmares um dia para que a gente não comemore, que fique bem claro isso, que a gente reflita sobre a questão da consciência negra. E aqui a gente tem que fazer um parênteses bem interessante. Por que, Fernandão, eu não posso comemorar o dia da consciência negra? Afinal, a escravidão foi abolida no Brasil desde 1888, com a assinatura da Lei Áurea, da Princesa Isabel. O Brasil não tem mais escravidão, então é motivo para se comemorar sim. Bom, vamos então entender o vídeo, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso para você entender que é uma data de reflexão e não, na verdade, de comemoração. Como nós sabemos, desde o dia 13 de maio de 1888, o Brasil não adota mais o sistema escravagista como a principal força de trabalho na sociedade. Mas fica aqui justamente a importância dessa data. Por que a gente tem que refletir bastante a situação do negro? Os números do IBGE são números bastante antagônicos, como assim? Bastante interessantes. 56% da população brasileira se declara negra ou parda, ou seja, a maior parte da população brasileira se declara negra ou parda, e também, por outro lado, apenas 2% da população negra ou parda consegue obter um diploma superior, e esse número vai reduzindo conforme a gente vai analisando quantos conseguem ingressar no mercado de trabalho, enfim, tá? Nós sabemos que a realidade dos negros dentro de um processo histórico foi muito triste, é uma história de muito sofrimento, de muita luta e de poucas conquistas, infelizmente. De lá para cá, desde 1888, quando a escravidão foi abolida, infelizmente os negros foram colocados à margem do processo histórico brasileiro. Foram jogados à própria sorte, foram abandonados em uma circunstância não muito favorável, aliás, uma circunstância totalmente desfavorável, que reflete até hoje, tá, a dificuldade enfrentada pelas famílias negras, pelas pessoas negras que tentam, tá, arrumar um emprego, que tentam se formar em uma universidade, enfim, todos nós sabemos a dificuldade passada por eles. Mas hoje nós sabemos, né, Fernandão, que existem muitas leis, como a lei de cotas, enfim, outras leis que fazem justamente com que o negro tenha facilitado o acesso à universidade e outras instituições. Pois bem, estas conquistas são importantes, porém elas não são relevantes do ponto de vista que nós ainda temos uma série de problemas, tá, estruturais, ou seja, problemas que vêm desde a base, desde o início, para se resolver em relação ao negro. Como nós sabemos, a dificuldade do negro, tá, dentro do Brasil é muito complicada. A realidade do negro dentro do Brasil é muito difícil. E nós sabemos disso através de números e dados e não apenas um achismo histórico. Como eu estava dizendo para vocês, tá, os jovens negros têm mais chance de serem assassinados que os jovens brancos, as mulheres negras têm menos chance de conseguir grandes empregos, grandes cargos em empresas ou então em outras repartições que trabalham justamente por conta da cor da pele. Mas veja só, que coisa mais maluca, né, que é essa questão do preconceito. Nós, desde muito cedo, ouvimos que o Brasil era um país livre de qualquer preconceito, né? Somos um país acolhedor, que abraça todos, independente da sua cor, da sua crença, do seu credo. E aqui a gente tem que fazer um outro ponto de interrogação muito importante. Pera lá, nós sabemos que não é bem assim. Infelizmente, o racismo está presente na sociedade brasileira
O racismo é sim cometido no dia a dia de múltiplas formas, que vão desde piadas, que vão desde comentários, até mesmo em manifestações mais expressas do racismo, como nós acabamos de ver semana passada, o segurança do Mineirão que foi ofendido por ser uma pessoa negra, a gerente do restaurante que foi ofendida por ser negra, e tantos outros exemplos. Agora, os jogadores de futebol, Tyson e também o Dentinho, que passaram justamente por uma situação de preconceito. Então, nós sabemos que o preconceito, infelizmente, ele está presente dentro do Brasil. O preconceito, infelizmente, é uma coisa que existe em nosso país e nós não podemos negar o preconceito. Isso é a pior coisa que a gente faz. O preconceito, ele não deve ser negado. O preconceito, ele não deve ser esquecido. Ao contrário do que muita gente fala, deixa pra lá aquela pessoa preconceituosa. Não, nós não podemos deixar pra lá. O preconceito, ele tem que ser combatido, tá? Não existe outra maneira de se acabar com o preconceito a não ser combater o preconceito. E quando eu digo combater o preconceito como? Através do conhecimento, através da correção fraterna, ou seja, levar aquela pessoa que tem o pensamento preconceituoso por múltiplos fatores, tá? Desde criação familiar até mesmo leituras, enfim. Essa pessoa que por algum acaso da vida ela desenvolveu o preconceito, nós não devemos simplesmente ignorar essa pessoa ou deixar de lado como muitas pessoas fazem. Nós devemos combater o preconceito e demonstrar para esta pessoa que o preconceito é errado, que o preconceito é crime, que ele deve ser abolido, não só da nossa sociedade, mas do mundo inteiro, tá? O preconceito é uma coisa absolutamente fora de moda. O preconceito não deve mais existir, não apenas no Brasil, mas sim no mundo todo. Racismo não tem que ser lembrado, o racismo ele tem que ser combatido. De nada adianta eu dizer, olha, eu, Fernando, sou uma pessoa que não tenho preconceito, graças a Deus. Isso não adianta, tá? É preciso que eu combata o preconceito. O preconceito está aí para ser combatido. E a única forma que nós temos de combater o preconceito é através do conhecimento, é através da correção, é levar conhecimento até essas pessoas, para dizer para ela, olha, basta, já chega, o seu pensamento é completamente errado, o seu pensamento é completamente abominante em muitos casos, você precisa mudar essa mentalidade. Afinal, como nós sabemos, o preconceito ele nunca esteve com nada, ele não tem nada de positivo, ele não tem nada de construtivo, pelo contrário, ele tem elementos altamente destrutivos dentro de uma sociedade. Então nós temos sim, tá? É um dever enquanto cristãos, enquanto cidadão que somos, é um dever nosso combater o preconceito, e a luta, o combate ao preconceito, ele é feito todos os dias. É um trabalho praticamente de formiguinha que a gente tem construindo justamente dentro da mentalidade daquelas pessoas que ainda insistem em viver o século XXI, que nós estamos com a mentalidade do século XV, que era uma mentalidade na qual se colocava o negro em uma posição de inferioridade e o branco em uma posição de superioridade. Isso daí já passou mais de 6 séculos, nós precisamos justamente acabar com isso. O preconceito tem que ser combatido, e a única forma de combater o preconceito é através do conhecimento. Por isso que eu disse para vocês lá no comecinho do vídeo que esse dia de hoje, o dia 20 de novembro, um dia muito importante no calendário brasileiro, é um dia que não deve ser comemorado. Não é um dia para se você mora em uma cidade, em algum local que foi feriado, não é um dia para você fazer um churrasco em casa e falar, que maravilha, né? Até pode, a gente sabe muito bem que devido a essas tensões do dia a dia, a gente tem que ter algum momento de descontração. Mas principalmente, tá? O preconceito deve ser lembrado e deve ser combatido. É uma data de reflexão, ou seja, é um momento para que todos nós, enquanto seres humanos que queremos um mundo melhor, vençamos e derrubamos o preconceito. O preconceito não pode existir dentro da sociedade, o preconceito não constrói absolutamente nada, pelo contrário, ele destrói, ele afasta e ele cria ainda mais muros dentro dessa sociedade que cada vez mais precisa de pontes e não de muros. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? O dia 20 de novembro é um dia muito importante no calendário brasileiro, é o dia que se reflete o Dia da Consciência Negra. Essa data foi criada em 2003 e promulgada em 2011. Ela é lembrada no dia 20 de novembro porque se
se lembra, né, da data em que Zumbi dos Palmares, o líder da resistência negra, foi assassinado dentro do Brasil. Então vamos usar justamente esse dia 20 de novembro, vamos parar, vamos refletir bastante, tá? Nesse dia de hoje está acabando, e pensar justamente o quê? Que mundo que eu quero para mim e para as futuras gerações, tá? Que planeta eu quero viver? E com certeza, podem apostar, nós não conseguiremos viver em um planeta, em um mundo cheio de preconceitos, tá? O preconceito é uma coisa abominável, é uma coisa que já deveria ter desaparecido da nossa sociedade, mas infelizmente ele está presente e ele está aí para ser combatido. Então eu conto com vocês, tá? Justamente para que a gente faça uma grande corrente, todos nós, independente de cor, de credo, de raça, porque nós sabemos que, por mais que as nossas cores sejam diferentes, tá? No nosso interior somos todos iguais, somos todos irmãos, viemos todos da mesma origem. Então, o preconceito está aí para ser combatido, e eu conto com vocês que o combate ao preconceito não deve acontecer apenas no dia 20 de novembro, tá? Que o dia 20 de novembro, perdão, sirva como um start, como um começo, para a gente combater o preconceito, mas que a gente vá fazendo ações aí durante o ano e também a vida toda, né? Para justamente não sermos apenas uma pessoa que não tem preconceito, mas uma pessoa que, além de não ter preconceito, é uma pessoa que combate o preconceito, que não aceita o preconceito como algo comum em nossa sociedade. Afinal, como eu já disse para vocês, independente de nossa cor, somos todos irmãos, certo? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Lembrem-se, curtam, compartilhem, não deixem de se inscrever, ativem as notificações no sininho aqui embaixo, tá? É muito importante para o canal continuar crescendo, enfim, já somos em quase 700 inscritos, isso é muito legal, e aí eu consigo continuar gerando conteúdo aqui para vocês, informando vocês, a gente trocando aquela ideia de sempre, que é muito legal nos comentários. Dê sua opinião, tá? Deixa aqui o seu recado, se tiver sugestão de vídeos, de tema, pode falar aqui também, que eu estou sempre conversando com vocês. E lembre-se, galera, que manter-se atualizados e com conhecimento nunca é demais. Um abraço, até o próximo vídeo. Vamos refletir esse 20 de novembro bastante e fui!